Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Quintas da TI. Hoje nós temos a honra de ter aí dois caras sensacionais aí da Microsoft, que é o Rodrigo Dias e o João Paulo Barker, falando sobre programas acadêmicos e sobre tecnologias para impulsionar diversos talentos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, João. Muito obrigado por estar aqui passando essas informações para nós hoje. E é um prazerzaço mesmo. Obrigado, Thiago. A gente que agradece pela oportunidade. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Rodrigo Dias, eu sou responsável pelos programas acadêmicos e os centros de inovação da Microsoft. João, se quiser se apresentar. Boa noite a todos, eu sou o João. Eu estou liderando os programas de influenciadores que a Microsoft tem. Como o Rodrigo disse, é um prazer estar com vocês hoje à noite. Obrigado, pessoal. Bom, galera, a gente fez uma versão aqui da apresentação que eu costumo fazer em universidades pelo Brasil, né? Convite do Thiago, explicando um pouquinho mais sobre o que a gente tem de oferta para o público acadêmico, como que vocês podem se capacitar e também quais são as oportunidades que a gente tem dentro desse mercado. Então, brevemente, só para a gente se estruturar aqui, eu não me atenho muito à agenda, mas é só para a gente se estruturar aqui a linha de raciocínio. Eu vou falar um pouquinho das oportunidades que a gente tem hoje dentro desse mercado, esse novo momento que a gente vive, quase de ruptura de tecnologia da informação, né? Vou falar de programas acadêmicos, que é o objetivo principal aqui da sessão. E no final a gente vai abrir para perguntas, tá? João, acho que a gente pode combinar a dinâmica para você ficar monitorando as perguntas. O Thiago vai também ficar no Q&A, né, Thiago? Vou sim. Uhum. Vai. Tá, então vamos combinar uma coisa? A gente vai falando aqui, se tiver alguma pergunta relacionada ao tema que a gente estiver falando, você pode até interromper a gente, tá? Beleza. Para tornar um pouco mais dinâmico aqui que o papo, tá? Porque a ideia aqui, pessoal, é justamente a gente bater um papo, tá? A gente tem uma audiência, né, bacana aqui e eu acho que a gente consegue fazer um negócio bastante dinâmico também para que vocês tenham a interação em tempo real, tá? Tranquilo. Bom, a gente vive um momento diferente hoje em tecnologia, né? De um tempo para cá, as coisas elas vêm se transformando de maneira muito rápida, né? Tecnologia é uma transformação rápida em si, porém o que a gente vê nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, é uma mudança absurda, né? Em termos de consumo e comportamento de sociedade em relação, tudo em torno de tecnologia, né? Tem uma foto que eu costumo mostrar aqui. Infelizmente a gente não. Se o pessoal quiser utilizar o Q&A aí para tentar adivinhar, são dois momentos aqui numa fotografia. Na verdade, são dois momentos de uma fotografia praticamente igual, tirada do mesmo lugar, né? Até o ângulo é bem parecido, né? Só que a gente nota uma diferença muito grande em uma foto, né? Uma foto foi tirada em 2005 e a mesma foto foi tirada em 2013. Eu não sei se vocês sabem do que se trata aí, Thiago. Você que está olhando o Q&A aí, não sei se alguém acertou do que essa foto traz, né? Em 2005, 2013, a dica, é o mesmo lugar, no mesmo país, a mesma ocasião e praticamente a mesma audiência, né? Não sei se o pessoal se arriscou aí. Eu acho que já teve dois acertos aqui. Escolha do Papa. Isso aqui é o resultado do conclave no Vaticano. 2005, o Papa o Bento XVI, né? E 2013, o Papa Francisco, né? E a diferença principal aqui é esse mundo de tela, né, que a gente tem em 2013. A gente tem em 2005, no canto inferior direito, a gente tem um coitado ali segurando o celular. Eu acho que ele estava tentando pegar sinal, nem tirar foto estava, né? Eu acho que ele estava tentando pegar um sinal ali. Mas era uma telinha pequenininha ali, acanhada, né? Mas eu não vejo mais nenhuma outra, né? Agora, em 2013, é um mar de tela, né? Muitos tablets, smartphones, tirando foto, fazendo a recordação do momento aí. A diferença desses dois momentos, a gente não está falando de uma década, tá, pessoal? A gente está falando de 8 anos, né? É justamente o padrão de consumo. A tela hoje é a extensão da mão do cara, né? E onde você vê um mundo de tela, eu vejo um mundo de loja, né? Porque cada uma dessas telas é uma loja. Cada uma dessas telas, cada pessoa que está segurando isso aí,
é um potencial consumidor da tecnologia, né? Para as pessoas que são de infraestrutura, a infraestrutura para segurar isso tudo. Então, o Thiago está aí, que não me deixa mentir, né? Para você ter uma estrutura dessa aí, você precisa realmente tem que ter uma infra que segure isso tudo, que gerencie isso tudo, que faça backup disso tudo, né? E mantenha essa coisa toda funcionando, né? E do lado do desenvolvedor, o desenvolvimento de aplicações que vão ser embarcadas dentro dessas plataformas, né? Então, tanto para o profissional de infraestrutura, que vai ter uma demanda muito grande de infra para segurar isso tudo, e principalmente para o desenvolvedor, que vai desenvolver sua aplicação, vai colocar no marketplace, né? Vai colocar numa loja, seja da Microsoft, seja do Android, seja da Apple, né? Você vai conseguir atingir um público muito grande, né? Pessoal, hoje eu trabalho em marketing, mas eu sou formado em engenharia de computação, né? Há muitos anos atrás, eu não vou falar quantos anos para entregar a minha idade, mas na minha época, né, papo de velho, né? Na minha época, para você desenvolver uma aplicação, um software, né, e colocar ele numa loja, era um trabalho heróico, né? Então você tinha que ter uma equipe que desenvolvesse, uma equipe que cuidasse de toda a parte de infraestrutura. Essas coisas não eram conectadas e principalmente você tem que ter um outro dado interessante que eu sempre trago, aqui ó, essa foto, pessoal, foi tirada na Copa do Mundo de 2014, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Foi dia 23 de junho de 2014, o Brasil ganha de Camarões de 4-1. A gente acreditava ainda que o Brasil ia ser campeão, né? Acho que todo mundo acreditava nessa época aí, depois desse jogo, 4-1, tá? Mas o que aconteceu nesse dia, além da goleada do Brasil e além da esperança continuar no ar, né? Os dados de operadoras, eu pesquisei isso, das operadoras que atendiam o estádio e a própria administração de tecnologia de informação do estádio, ela capturou alguns números bastante interessantes gerados nesse jogo, né? Outro dia eu estava assistindo um jogo e estava vendo um monte de fotos sendo tirada e eu pensei quanto de foto e quanto de dados são gerados durante uma partida de futebol. E ainda mais uma partida de futebol de Copa do Mundo, né? Bom, nessa partida em específico foram tiradas 1,6 milhões de fotos, né? O público, pessoal, que a gente não consegue perguntar aqui, mas o público do jogo foi de 63 mil pagantes, tá? 63 mil pessoas, né? Não pagantes, mas pessoas estavam lá no estádio. E foram diagnosticados ali, foram capturados 65 mil dispositivos. Então, a equipe e as operadoras que atendiam o estádio naquele dia, né, conseguiram identificar que naquele estádio, naquele momento de 4-1 Brasil em cima de Camarões, existiam 65 mil dispositivos. Ou seja, tinha mais de um dispositivo por espectador, né? E nas redes sociais e tudo que foi gerado de mídia em torno desse jogo, com a referência específica da partida, foram trafegados por 6,8 terabits por segundo, só falando da partida de futebol, né? Então, pessoal, o resumo do resumo aqui, da foto lá do conclave e da partida de futebol que foi tirada, que foi capturada todos esses dados em 2014, mostra pra gente que existe uma massificação hoje de tecnologia da informação absurda, né? E aí a gente está aqui justamente para mostrar essa oportunidade para vocês, tá? Eu falo bastante com professores, com estudantes, com diretores de instituições, né? Que esse é meu papel dentro da Microsoft, meu e do João, né? E a primeira pergunta que me fazem é se você realmente está no lugar certo, no mercado certo. As escolhas, elas são muito difíceis quando a gente está nessa época, né? A gente está decidindo que faculdade a gente vai seguir, porque é um investimento muito grande de dinheiro, de tempo, né? Você vai investir ali, na minha época, eu fiz 6 anos de engenharia de computação, né? Hoje, a engenharia são 5 anos, mas em média os cursos de tecnologia da informação são 4 anos, né? Então é um investimento de tempo e dinheiro muito grande, muito importante aí. Então tomar uma decisão certa realmente vai te ajudar a tomar as decisões que você vai fazer na sua carreira, né?
Pessoal, mesmo num momento de crise como esse que o Brasil vive, né, em 2015, a expectativa é que 78 mil vagas em tecnologia da informação serão geradas, né? E dessas 78 mil, só 33 mil serão preenchidas. Ou seja, né, a gente vai chegar em 2015, um ano difícil para a economia, né, com déficit de mão de obra. Mesmo sim, com déficit de mão de obra. Né? Um outro dado bastante interessante é que para preencher uma vaga de tecnologia hoje, com salários entre 8 e 10 mil reais, as empresas demoram em média 70 dias. 70 dias porque não se acha um profissional capacitado, preparado para preencher aquela vaga. Né? E a nossa projeção para 2022 do mercado nacional é que 408 mil vagas estarão em aberto, sem pessoas para preencher. Então, pessoal, se a pergunta é se eu estou no mercado certo, sim, você está no mercado certo. Né? Existe muita oportunidade ainda. Obviamente, eu gosto de ressaltar que essas oportunidades que a gente tem hoje, elas são para profissionais capacitados. Né? Quando a gente tem um déficit de mão de obra, a gente tem um déficit de mão de obra qualificada. Tá? Então, a gente parte do pressuposto que esse profissional esteja bem preparado, que tenha expertise técnica à altura de um mercado internacional, fale inglês, né? Muito importante para a gente atender a demanda externa, né? E esteja atualizado. Né? Essa é a grande oportunidade que vocês têm na mão. Né? Agora, em São Paulo, são 22 horas e 17 minutos. Né? Numa quinta-feira, a gente tem 27 pessoas aqui. Então, pessoal, vocês... Agora é 28. Opa, um acordou aqui. 28. Se vocês estão aqui à noite, quinta-feira, em vez de estar com a tua família, estar se divertindo, tomando uma cerveja, ouvindo as palestras que o Thiago está organizando para vocês, isso mostra para mim que vocês estão no lugar certo e estão no momento certo, tá? Então vocês estão procurando capacitação, procurando atualização. Isso realmente é um bom indicador para vocês, tá? Bom, eu costumo falar um pouquinho sobre mercado de jogos, né? O mercado de jogos, para mim, é emblemático, porque quando a gente fala em jogo, e aquela foto que eu mostrei lá do resultado do Conclave, ela é emblemática, porque quando você olha aquele mundo de tela lá, você não olha do profissional de infra que está por trás, que está fazendo gerenciamento. No caso do Thiago, um Thiago lá cuidando do System Center para fazer a atualização de tudo, cuidando da segurança, cuidando de backup e assim por diante. Né? O mercado de jogo ele movimenta muito hoje, né? E o Brasil está numa posição muito importante, muito interessante, né? Apesar que a gente tem muito que melhorar ainda, porque a gente é o quarto maior mercado consumidor do mundo. O Brasil é o quarto maior mercado de consumidor do mundo. A gente está à frente de geografias bastante evoluídas da Europa, como França, como Alemanha, né? A gente fica na frente do mercado da Coreia, que também tem uma tradição muito importante aí, né? Só que o Brasil ele não é o quarto maior mercado desenvolvedor do mundo. A gente consome muito, mas produz pouco. Né? Mas mesmo assim, o mercado latino-americano movimentou 4,5 bilhões de dólares. Tá? E o mercado de mobile, de games em mobile, 606 milhões de dólares no último ano. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Tá? Então, quando eu falo isso, pessoal, o mercado de desenvolvimento de jogos, ele traz uma série de coisas, uma série de atores para a gente, né? Que também mostra a saúde do mercado de tecnologia que a gente tem no Brasil. Para você desenvolver um jogo, você precisa de um designer, você precisa de um roteirista, você precisa de um developer, você precisa de um profissional de infra para segurar isso tudo por trás. E isso é bastante bacana para a gente, quando a gente mostra que o Brasil está tão bem posicionado. De novo, poderia estar melhor. Né? A gente é o sétimo mercado desenvolvedor do mundo, a gente é o quarto maior mercado consumidor. Né? A gente tem bastante lenha para queimar aqui, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que justamente a gente tem bastante oportunidade nessa área quando a gente fala de jogos também. Tá? E por falar em jogos e desenvolvedores, algumas experiências, infelizmente eu não posso mostrar o vídeo para vocês aqui, mas algumas experiências são bastante interessantes de como a gente está vivendo um momento diferente em tecnologia, tá? Onde a gente falava só de desenvolvimento de software, né? Com a pura missão de fazer com que aquilo funcione, não que as coisas não precisem funcionar hoje, pessoal, não me leve a mal, tá? As coisas precisam funcionar.
Só que o que a gente cuidava no passado era justamente, ainda mais essa minha geração que era muito client-server, né? A gente cuidava muito da funcionalidade daquela aplicação. A gente não cuidava da experiência daquela aplicação. De um tempo para cá, o desenvolvedor ele vem cuidando muito da experiência do usuário, né? Hoje você vê jogos e aplicativos extremamente simples, mas que proporcionam uma experiência legal, tá? Isso fez com que todos nós, do mercado de tecnologia da informação, a gente começasse a embarcar em outras áreas, né? Esse é um projeto bastante bacana, pessoal, que mostra também todos esses recursos que a gente tem à disposição e as oportunidades que a gente tem na frente, que é um projeto que foi desenvolvido da Microsoft com a Coca-Cola. É um projeto feito na Coreia do Sul, tá? Infelizmente, de novo, eu não vou poder mostrar o vídeo aqui, mas é uma vending machine, né? Se você dar uma olhada, ele tem uma carinha de vending machine ali, da Coca-Cola, né? Ele cospe algumas latinhas ali, garrafinhas de Coca, né? Mas a experiência aqui, o barato, está justamente na interação com a interface natural, né? Então, você tem alguns movimentos de dança ali naquela tela, e as pessoas que estão assistindo aquilo são convidadas a participar de uma experiência de replicação daqueles passos de dança, né? E aí o que acontece? Aqueles dois atores que estão na tela lá vão dançando e as pessoas que vão passando no shopping, isso aqui é um shopping center, lá em Seul, tá? E as pessoas vão fazendo, repetindo os movimentos. De acordo com os movimentos, o quão precisos eles forem, eles ganham pontos, então tem uma gamificação por trás, né? E a partir desses pontos as pessoas vão recebendo as recompensas que são as garrafas de Coca, né? Então é uma coisa bem bacana, porque o que a gente tem aqui por trás nada mais é que Windows, tá? Windows. E aí você tem uma câmera de captura de movimentos, que é o Kinect, o mesmo Kinect que vocês utilizam para jogar no Xbox, tá? Que vai capturando a dança toda ali. Ele tem um conceito do Jazz Dance por trás. E aí ele vai gamificando aquela história toda. É muito legal porque tem tudo que a galera gosta, né? Então tem a tecnologia por trás, uma tecnologia embarcada interessante por trás ali, que proporciona uma experiência bacana, né? Você tem a gamificação, você tem a música, você tem a interação natural, e você tem aquilo também de você poder compartilhar em redes sociais, né? Então, tudo que de mais moderno em termos de consumo de informação hoje, você tem embarcado nesse projeto. Então é bastante bacana. Eu costumo explorar bastante esse caso, porque ele mostra justamente de tudo que eu mostrei para vocês aqui, das telas lá do Vaticano, né, do tanto de informações que são geradas hoje numa partida de futebol, o mercado de jogos, né, ele consolida, ele fecha muito bem com esse projeto que foi desenvolvido pela Microsoft e com a Coca-Cola lá da Coreia do Sul, tá? E aí outro dia eu estava no Santos Dumont, né, esperando o meu voo, e aí eu me deparo com essa maquininha aqui, é um robozinho do Bradesco, porque quando a gente fala desses projetos parece muito distante, mas eles já estão sendo utilizados em ampla escala aqui no mercado nacional também. Então, esse aqui é um robozinho do Bradesco. Eu perguntei outro dia para o pessoal do Bradesco como chama esse robô, que eles não souberam me dizer. Então, se eles não sabem, eu estou à vontade para também não saber, tá? Mas é uma experiência bastante bacana, que esse robozinho ele vai circulando lá no aeroporto Santos Dumont. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de se deparar com um bichinho desse aí, mas ele reconhece seu rosto. Ele começa a falar, é uma menina, né, uma voz de mulher ali, vai comunicando contigo, e aí tem o Kinect também por trás para fazer essa interação. Então é uma experiência bastante bacana, utilizada também em marketing, numa ação de marketing do Bradesco, mas com tecnologia envolvida. Antes as ações de marketing elas eram feitas em ponto de venda, com pessoas abordando, né, com outros elementos de comunicação visual. Mas de um tempo para cá a gente vem notando que não só a tecnologia por si só, mas elementos de interface natural e de novas experiências são incorporados dentro dessas ações de marketing, tá? Bom, quando a gente fala hoje, e de novo, voltando naquela primeira foto que eu mostrei para vocês, o alcance que a gente tem nessa informação é muito grande, né? Aqui eu coloquei os dados, eu coloquei amarelo aqui, enfim, feliz escolha, mas eu espero que vocês estejam consigam ler aí. Eu coloquei aqui algumas mídias, né, as principais mídias que a gente teve nesse último século e começo desse século agora, né? Quanto tempo essas mídias aqui demoraram para atingir
50 milhões de pessoas, tá? Então a gente tem o rádio demorando 38 anos para fazer isso, a TV fazendo 13 anos, né? A internet fez isso em 4 anos, o iPod atingiu 50 milhões de pessoas em 3 anos e o Facebook ele atingiu o dobro disso em 9 meses, né? O que isso quer dizer para a gente, pessoal? Por um lado, a gente tem um grande poder na mão, que é fazer alguma coisa que se replica rápido, né? Então, se você fizer uma coisa bacana, ela replica rápido, né? Se você tiver uma aplicação, um aplicativo que você não colocou na loja, isso também vai atingir muitas pessoas. É claro que você tem uma coisa também, um colateral aí, né? Se for ruim, ele atinge muito mais do que se ele for bom, né? Mas brincadeiras à parte, a gente tem realmente esse poder na mão. Então, a gente tem a democratização da tecnologia, né? A mudança do comportamento de sociedade que utiliza a tecnologia para fazer tudo hoje, né? O cara namora, o cara casa, o cara descasa, o cara faz negócios, tudo utilizando tecnologia hoje, né? E você tem hoje um alcance gigante, porque a democratização, como eu disse para vocês, ela é muito grande, né? Os dispositivos estão mais baratos, eles estão mais fáceis de utilizar, né? Eles são mais modernos hoje, então a experiência é mais bacana, mais fluida, né? Então a gente tem tudo isso nas nossas mãos, tá? Antes de entrar em programas acadêmicos, né? Eu queria mostrar um pouquinho para a gente, aí o Thiago, que é um pouco mais técnico que eu aí, deve ter explorado isso em alguma sessão aqui no Quintas de TI, mas é a convergência hoje que a gente tem para desenvolvedores. Esse gráfico é bastante legal para os desenvolvedores e profissionais de TI. No caso de desenvolvedores, o aproveitamento de código que você tem hoje é fantástico dentro do Windows 10. Eu acho que uma das principais novidades do Windows 10 é justamente o aproveitamento de código que a gente tem. Então, no passado, onde a gente tinha a versão 8 e até anterior do Windows, né, a gente desenvolvia 3 tipos de códigos para 3 telas diferentes, né? Essa coisa começou a convergir no Windows 8, né? Então a gente tem bastante coisa sendo convergida no Windows 8, principalmente do Windows 8 com o Windows Phone 8, né? Essas coisas acabaram chegando mais próximo uma da outra de novo, com Windows e com Windows Phone, no 8.1. E agora o Windows 10, ele proporciona um aproveitamento de código de quase 90%. Né? Você precisa realmente fazer alguns pequenos ajustes na hora de desenvolvimento, mas o aproveitamento que a gente tem de código hoje é fantástico. Né? Então você desenvolve uma vez, né, e consegue fazer o deploy quase que em 3 vezes. Né? Não existe mais diferença de Windows 10 de desktop para o Windows Phone, né? Então o kernel é o mesmo e o que vai embarcado daqui a pouquinho dentro do Xbox também vai ser o mesmo, né? Então hoje o marketplace está aberto para todo mundo, então a chance de você desenvolver uma aplicação e aí visando tanto do ponto de vista de produção de uma aplicação, de um software, quanto do ponto de vista de monetização dessa aplicação, dessa solução, tá? Então para as duas coisas a coisa começa a ficar muito mais fácil a partir do Windows 10, tá? Então, só fechando essa parte mais técnica aqui da sessão, eu gostaria de fechar falando dessa oportunidade que a gente tem, tá? Eu vou entrar agora, eu já acabei até me adiantando sobre isso aqui, né? Eu vou entrar agora dentro das oportunidades, né? Na verdade, o ferramental que a gente tem hoje disponível para vocês é muito grande, por isso que a gente até fez essa palestra aqui para justamente consolidar todas as ofertas que a gente tem hoje para o público acadêmico. Né? A gente viu que tem bastante oportunidade, né? Tem bastante campo para a gente atuar, mas o que a Microsoft pode fazer pelo estudante, pode fazer por professores e pode fazer pela instituição? Né? Então a gente traz agora um ferramental indispensável, né, para instituições, professores e estudantes. Né? João, você quer complementar alguma coisa? Eu acho que por enquanto não, Rô. Pode continuar aí. Não, legal. Vocês têm que me parar, tá, Thiago e João? Porque senão eu fico falando até amanhã, tá? Pessoal, a Microsoft traz uma série de programas hoje para ajudar a potencializar
as habilidades de estudantes, professores e instituições, né? A gente trabalha numa área, eu e o João, a gente trabalha numa área aqui na Microsoft, que é uma área de inovação e novas tecnologias, né? Internamente a gente chama de área de evangelismo técnico, que a gente traz novas tecnologias, novas plataformas, novidades mesmo, né? Que é o termo, é a tradução do termo de evangelismo. A gente traz boas novas, né? Em termos de tecnologia. Se você está acostumado com a curva de adoção de tecnologia, a nossa área é a área que empurra a nova tecnologia para cima, né, para adoção, para os early adopters. Né? A gente fala muito pouco hoje de sistemas legados que eu estou falando de Windows 8 para trás. Tá? A gente fala muito mais hoje, tudo que a gente faz hoje, nossos eventos, os nossos programas, né, essas interações que a gente faz com o público, a gente fala de Windows 10 para cima. Né? Que a gente quer realmente preparar a audiência para que receba essas novas tecnologias, né? Então, o nosso papel, pessoal, é justamente esse. Preparar vocês para as novas oportunidades de mercado, tá? Pessoal, eu costumo dividir os programas acadêmicos da Microsoft em 3 grupos, tá? A capacitação, né? A aplicação e o reconhecimento, tá? Então, a gente ensina para vocês como fazer, através de academias virtuais, palestras, roadshows, que a gente costuma rodar pelo Brasil todo. Né? Semana que vem tem um evento grande em São Paulo, que é o Insights. Né? A gente proporciona ferramental para vocês, então a Microsoft fornece o conteúdo técnico para que vocês possam se capacitar. A gente proporciona para vocês gratuitamente software e acesso à nuvem da Microsoft, o Microsoft Azure. Né? E a gente trabalha também num outro pilar, que é o mais importante de todos, que é o reconhecimento. Tá? E para isso a gente tem a Imagine Cup. A Imagine Cup é a maior copa de tecnologia para estudantes do mundo. Tá? É através da Imagine Cup que a Microsoft identifica projetos inovadores, né? E proporciona com que esses projetos, e a gente tem uma taxa de conversão de quase 50% hoje, de projetos que viram startups. Tá? Então, você que está pensando num projeto hoje, dificilmente, eu desafio você, que na hora que você está pensando num projeto até TCC hoje de universidade, podem virar startups amanhã. Então, muitos alunos hoje, muitos graduandos, mestrandos, doutorandos, na hora que desenvolvem um trabalho numa tese de graduação, ele está pensando realmente numa startup. E muitos projetos hoje da Imagine Cup, eles se tornam startups. Né? Bom, descendo um pouquinho mais no detalhe da Imagine Cup, e aí minha setinha não está funcionando. Aqui. Tá. Pessoal, o que é Imagine Cup? Né? Como eu falei para vocês, é uma competição, é uma Copa do mundo de tecnologia, né? Ela é dividida em 3 categorias: games, inovação e cidadania. Então, games, como o nome já diz, é para quem desenvolve o melhor jogo. Inovação, um produto, um aplicativo, um hardware inovador, né? Um projeto inovador. E cidadania, uma aplicação, um software, um hardware, qualquer tipo de projeto conectado com tecnologia que vai melhorar e vai facilitar a vida das pessoas. Tá? É com esses conceitos que a Microsoft desenvolve uma competição todo ano, né? Onde a gente tem categorias, a gente tem finais locais. Né? A final local do ano passado, a última sessão da Imagine Cup foi em Curitiba. A gente reuniu lá os 9 semifinalistas da Imagine Cup. E dentro desses 9, 3 em cada categoria, a gente premiou, achou um campeão de cada uma. Né? Dessas 3 categorias, a gente escolhe uma para representar o Brasil, sempre no final de julho, comecinho de agosto. Nos 2 últimos anos, a Imagine Cup, a final da Imagine Cup foi em Seattle, então a gente levou um time brasileiro em Seattle. Esse da foto aqui é o time brasileiro que a gente levou ano passado. Felizmente, a gente foi campeão do mundo, né? O Brasil ganhou o título mais importante da Imagine Cup no ano passado. Então, esse é um time da USP, que na verdade foi composto não só por pessoas de tecnologia, mas como pessoas de moda também. Né? Era uma aplicação, era um marketplace que desenvolvia mods de roupa. Eu não sei se vocês já viram isso aí, saiu bastante reportagem disso. Né? Mas esses meninos da USP, eles desenvolveram essa aplicação e ganharam o prêmio máximo da Imagine Cup, onde dá prêmio em dinheiro, $50 mil, né?
mas que eu acho mais importante que até o dinheiro, que é a mentoria da Microsoft. Então, esse grupo de estudantes vai passar um mês na Microsoft Ventures sendo acelerados pela Microsoft. Então, daquele projeto de Imagine Cup, vai sair uma startup. Eu sempre gosto de ressaltar que a Imagine Cup não é uma feira de ciências, pessoal. Já foi um dia, né? Hoje era uma feira de negócios, né? Então eu convido todos vocês que têm um projeto, que têm alguma ideia, já entrar no site da Imagine Cup, Microsoft, www.imaginecup.com, simples assim, tá? Que vocês podem cadastrar o seu projeto, cadastrem-se na Imagine Cup e já registrem o seu projeto lá para participar da próxima onda da Imagine Cup. A temporada já começou, a temporada 2016 já começou. A gente vai receber os projetos até março do ano que vem, para que em abril, a gente não definiu onde vai ser a final nacional de novo, né? Aí em abril a gente faça a final para escolher o representante do Brasil em Seattle do ano que vem, tá? Bom, a Imagine Cup, ela reúne 33 times, tá? O Brasil é um dos países que tem vaga garantida na final, tá? Então são 33 times lutando pelo título, tá? E os critérios básicos são: primeiro, você precisa ser estudante. Você precisa ter mais de 16 anos e precisa ter um time formado de até 4 pessoas. 4 pessoas mais um mentor, que geralmente é o professor, tá? 4 pessoas, 4 alunos, mais o mentor, tá? Esses 4 alunos, pessoal, eles não precisam ser da mesma universidade. Eles podem ser de instituições diferentes, tá? Então, vocês que têm amigos, que têm ideias, que têm skills diferentes, né? Eu convido vocês para participar da Imagine Cup, né, que é uma experiência única, tá? Eu coloquei aqui para vocês também, pessoal, o impacto que a gente teve em mídia esse ano, tá? Isso aqui é tudo que saiu desse time que ganhou da Imagine Cup, tá? A gente teve matéria na Exame, no G1, no UOL, no Estadão, na revista Época. A gente foi entrevistado pela TV Globo, a gente teve uma matéria especial no Jornal da Globo, né? A Rede Record cobriu tudo isso. A exposição disso foi tão grande, pessoal, que depois que esses meninos venceram a Imagine Cup e se apresentaram lá, eles já receberam pelo menos 4 propostas de fundos de investimento para investir no projeto deles, tá? Então a gente está falando aqui, pessoal, não só de um projeto que vai participar de uma competição, é de um projeto que vai se tornar uma realidade. Então a pegada da Imagine Cup hoje é justamente essa. Não é mais feira de ciências, pessoal. É uma feira de negócios. E esse é um dos programas, na verdade é o principal programa acadêmico da Microsoft, tá? A Imagine Cup. Então, eu resumi rapidinho aqui o que a gente teve. A gente teve repercussão em uma televisão do mundo árabe, a Sky News, o principal jornal do mundo árabe. Teve uma matéria de 15 minutos com os meninos. A gente foi entrevistado pela TV japonesa, por TV da China. Foi realmente uma experiência inigualável, tá? Então, eu recebo muito e-mail, pessoal, de parcerias de instituições com a Microsoft, que querem ter parceria da Microsoft com essas instituições. Recebo muitos e-mails também, muitos pedidos de como a gente consegue promover projetos inovadores na comunidade, né? Então, pessoal, a principal conexão que vocês têm com a Microsoft hoje para a exposição dos seus projetos é realmente a Imagine Cup. De novo, imaginecup.com, né, é o site que você se cadastra para você começar a competir na Imagine Cup. A gente tem uma longa jornada pela frente, né? Então até março do ano que vem a gente vai receber essas inscrições, né? Mas pessoal, março está aí, tá? Março já é amanhã. Então para você desenvolver um projeto bacana, com um business plan legal, né? Participar de todos os desafios online, porque até março a Microsoft ela proporciona alguns desafios para manter isso tudo vivo, alguns desafios online, que dão prêmios em dinheiro também, tá? Então tem o melhor vídeo, tem a melhor documentação, tem o melhor fluxo de experiência de usuário. Hoje a Microsoft também tem um desafio online que chama Hello Cloud, onde você todo mês, é como se fosse uma gincana virtual, que todo mês você é desafiado a desenvolver alguma coisa utilizando o Microsoft Azure, tá? Você pode competir também ganhando prêmios, tá? Então todos esses que participam e são vencedores, ou têm uma menção honrosa nos desafios online também da Imagine Cup, eles também têm um apoio da nossa assessoria de imprensa. Então a Microsoft faz muito bem, a gente faz questão de que esses casos sejam bem promovidos, tá?
Bom, essa foi a Imagine Cup, tá? Eu sempre brinco que a Imagine Cup é o pote de ouro no final do arco-íris. Tudo que a gente faz hoje, e toda essa história que eu contei na primeira parte da apresentação, foi justamente para a gente contar de que a gente tem a Imagine Cup e a gente está à disposição de vocês. Qualquer um pode participar, pessoal. Qualquer um que seja estudante, tenha conexão com alguma área acadêmica, pode participar da Imagine Cup, tá? Eu falei do pote de ouro, agora eu vou de trás para frente falar do que a gente tem para vocês se prepararem para a Imagine Cup ou para um projeto que vocês têm em mente, tá? Bom, a gente tem o programa Dream Spark. Quem vai falar do programa Dream Spark aqui é o João, ele que cuida do Dream Spark no Brasil, tá? E o João vai explicar um pouco mais sobre o programa Dream Spark para a gente. João. Boa noite, pessoal, de novo. O programa Dream Spark é um programa que a Microsoft oferece gratuitamente para as instituições e que disponibiliza para os estudantes. Ele é um compilado de vários softwares que o estudante tem acesso, e o mais novo software que a gente tem nele é o Microsoft Azure. Então, todo o benefício que a Microsoft disponibiliza e da nuvem, você pode encontrar dentro do Dream Spark. Um outro programa bem legal que a gente tem é o Visual Studio e o Windows 10. O Dream Spark ele pode ser encontrado de duas maneiras. Tem o Premium, que é para instituições de tecnologia, de ciências, e o Standard, que é para as instituições, que são para outras instituições e também para ensino médio. Tanto faz qual for a sua instituição, o Azure está disponível em ambas as modalidades. Isso, e daí a gente também tem, dentre tudo isso que eu falei, o Azure também ele tem vários benefícios para estudantes que ajudam a preparar para o mercado de trabalho, dando todas as tecnologias da Microsoft na mão deles, para professores que ajudam na hora de desenvolver as aulas, e a Microsoft dá todo o material para eles poderem desenvolver diversos tipos de conteúdos, e para as instituições sempre estarem com a tecnologia de ponta nos computadores, nos laboratórios, sem poder oferecer de tudo que é melhor para os alunos. Estou esquecendo alguma coisa, Rô? Não. Tá me ouvindo? Alô? Alô? Oi, vocês estão me ouvindo? Agora Estamos sim. Tinha uma pergunta aqui o seguinte. O João disse que um dos benefícios do Dream Spark era o Azure. Isso. E aí teve uma pergunta sobre qual a quantidade de crédito disponível. O crédito que tem disponível para o Dream Spark é $50, R$50 por mês. E tem 3 tipos de benefícios que são o Visual Studio Online, a construção de web apps, e o terceiro que eu esqueci o nome. MySQL. Isso, MySQL Database. Poxa, show de bola. Tá? Obrigado, pessoal, João. então assim, legal, obrigado, João. Então, pessoal, vocês entenderam bem o que a Microsoft está proporcionando para vocês? É a abertura de quase que todo o catálogo de softwares gratuitamente para estudantes, professores e instituições. Tá? Então você não precisa pagar por software para estudar ou para desenvolver seu projeto de Imagine Cup, por exemplo. Né? A Microsoft proporciona isso para você. Né? Então, desde o Windows, a gente não tem só dos principais produtos de catálogo que a gente tem hoje, não tem o Office, né? Mas algumas instituições têm o Office for Academic, então essa é uma parceria que a Microsoft fecha diretamente com as instituições, mas dentro do Dream Spark, a gente tem a partir do Windows, né? Então tem o SQL, tem o System Center, tem o Windows Server, tem o Visual Studio, que é a nossa principal plataforma de desenvolvimento de software, gratuito para vocês, tá? E desde abril para cá, a Microsoft disponibiliza para vocês também acesso ao Microsoft Azure, que é a nossa plataforma de computação em nuvem, tá? Então, além dos softwares que a gente tem hoje, que você utiliza para desenvolver dentro da tua casa ou dentro do laboratório, é importante ressaltar, esses softwares, pessoal, eles devem ter uso acadêmico. É uma relação de confiança que a Microsoft tem para com a academia, tá?
eles não podem ser utilizados, por exemplo, dentro de uma secretaria de uma instituição, mas eles podem ser colocados dentro de um ambiente de estudo, um laboratório, por exemplo. Tá? Mesma coisa para professores. Professores podem fazer uso daquilo para fins de estudo e pesquisa. Tá? Eles podem sim colocar os softwares dentro do computador pessoal deles, não precisa ser dentro do ambiente da universidade, pode ser em casa também, no caso de professores e estudantes. Tá? Então vocês têm as chaves para você ativar os softwares da Microsoft gratuitamente, e aí você tem um crédito para utilizar algumas roles do Microsoft Azure. Né? Então eu falei para vocês, o banco de dados, MySQL, a gente tem o Visual Studio Online, né? A gente também tem outras funções aí que serão integradas ao longo do tempo. Tá? Então, esse tipo de benefício é super bacana. Para quem trabalha com isso, sabe o que eu estou falando. Né? Muito tempo que a comunidade vinha pedindo isso e a Microsoft acabou de disponibilizar para vocês. E só querendo acrescentar uma coisa, Rô, os benefícios ainda estão sendo incrementados no Azure para o DreamSpark, e ao longo do tempo que a Microsoft for vendo que esse benefício for mais usado, a gente vai liberando cada vez mais novas features para ele. Beleza, pessoal. Pessoal, qual que é o chamado aqui para vocês, tá? www.dreamspark, do jeito que está escrito aqui, ó, dreamspark.com, tá? Aí está o URL para vocês. Entrem lá e já acessem o benefício, tá? Ative o benefício, você precisa comprovar que você é estudante, então tem os termos lá, o passo a passo para que você faça isso, tá? E a partir do momento que a tua conta seja validada, se você tiver uma conta com domínio da universidade, já é automaticamente aprovado, tá? Se você não tem, você sobe um comprovante, por exemplo, um boleto de universidade de mensalidade que você pagou e assim por diante. Você tem isso como comprovante também. Microsoft fazendo essa validação, te abre, você tem que ter uma conta live, né, da Microsoft, uma Microsoft Account, para criar seu perfil lá. Criado isso, você vai ter acesso ao DreamSpark, né, as chaves do DreamSpark. Né? Tem universidades que já fazem isso direto para os alunos, tá? Se você quiser entrar lá direto, você pode. Então, o João ressaltou aqui 2 tipos de DreamSpark. Nós temos o Standard e o Premium. Né? Basicamente, o que difere um do outro é o perfil de estudo. Então, o Premium, para todos os estudantes das cadeiras de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Matemática e Design, tem acesso ao Premium. Os demais estudantes de ensino médio, têm acesso ao Standard. A diferença dos dois é o número de software. Tá? Ambos te dão acesso ao Microsoft Azure, como o João ressaltou aí. Tá bom? Student Partner, sua praia também, João. O Microsoft Student Partners são estudantes que gostam bastante da Microsoft e têm essa habilidade natural de falar sobre tecnologia, são entusiastas de tecnologia, que a gente chama. Então, a Microsoft seleciona alguns influenciadores das academias e eles trabalham junto com a gente para divulgar, tanto em palestra como em eventos, sobre tecnologias mais recentes da Microsoft e também quais são todas as tecnologias de ponta da Microsoft. A gente consegue sempre procurar algum técnico, alguém da área, para dar um treinamento especial para essa comunidade, de forma a eles, antes de replicar essa mensagem, sempre estarem com tudo de mais fresco na ponta da língua. Hoje a gente tem por volta de 75 MSPs, que são os Microsoft Student Partners. Eles são encontrados de norte a sul do país, então a gente tem uma distribuição geográfica bem legal. A gente também trabalha com 5 Microsoft Student Partner Leads, que cada um fica numa região e eles ajudam a gente a administrar o grupo de estudantes de cada região, de forma que a gente consiga atender as demandas que eles têm, as demandas nossas e as demandas dos MSPs, para a gente conseguir sempre estar ajudando todos eles o mais rápido possível. E o programa também ele ajuda os estudantes a darem uma força, darem um up no início da carreira deles, mostrando que eles já faziam parte de uma comunidade e estão sempre em conjunto com a Microsoft. Muito bom, muito bom.
Só complementando um pouco o que o João disse, na verdade, a Microsoft ela conta com um time no Brasil hoje de 8 evangelistas, 8 especialistas técnicos. Né? Então a gente é da área de marketing, o João. Né? Claro que a gente faz esse papel mais técnico também, diferentemente de outras empresas, onde a área de marketing é tocada só por profissionais de marketing. A Microsoft ela faz, porque nosso negócio é tecnologia. Né? Então a pessoa de marketing como eu, né, tem um background técnico e a gente faz isso também de maneira mais natural. Porém, os especialistas mesmo que a gente tem no Brasil são 8 especialistas que a gente tem para falar com comunidade técnica, que a gente chama de evangelistas. Né? Como que a gente consegue ampliar a nossa presença hoje no Brasil? Através de influenciadores. Né? Então, a Microsoft hoje, ela conta com um exército de influenciadores que vão desde MVPs, como o Thiago aqui, que são profissionais super renomados, são referências do mercado, até entrantes. Né? Então, são pessoas que estão começando na carreira, mas têm aquela veia de replicador. Né? Então, esses são os Microsoft Student Partners. Né? Então, a Microsoft mantém esse grupo de embaixadores, entre aspas, dentro de instituições. E o que a gente faz com essa galera toda, pessoal? Com esses 75 alunos, né? Com esses 75 estudantes representantes da Microsoft. Todo mês, acho que até mais uma vez por mês, né, João? A gente está fazendo isso. Encontros virtuais, então a gente tem webcasts, onde a gente conecta e passa conteúdos programáticos, né? Até isso. Soft skills, como técnicas de apresentação, por exemplo. Né? A gente faz muito bem isso aí. Até conteúdo técnico, que é o principal. A gente trabalha em 2 frentes. Né? Soft skills, então como você se comporta, como você fala, né? Como você replica a informação. E também a reputação técnica. A gente quer muito cara bom ali. Então, se as pessoas estão ali, são pessoas que têm potencial para advogar em nome da Microsoft. Tá? Então, essas pessoas são escolhidas por nós. Elas são feitas através de indicações. Então, se você tiver afim de se tornar um MSP, um Microsoft Student Partner, entre em contato com o João. Né? João, depois a gente vai passar os contatos dele ali. Para que a gente consiga identificar os profissionais. Acho que você tem os contatos dos leads aí, João? Acho que até seria legal no final a gente colocar no chat, né? Para a galera aí, para quem tiver afim de ser um embaixador da Microsoft dentro da universidade, né? A gente tem esse programa para que a gente consiga fazer uma interação um pouco mais próxima de vocês, tá? Então a gente está todo mês falando com vocês, todo mês trocando informações, tá? Rodrigo, Oi. Eu posso colocar essas informações também lá no link do evento. Show de bola, melhor ainda. Pessoal, então o Thiago vai colocar para vocês depois, no final da apresentação, essas informações. A gente tem 5 leads no Brasil, a gente dividiu o Brasil em 5 regiões. Não é a mesma divisão geopolítica que a gente tem no Brasil em termos de região, mas a gente divide o país em 5 grupos, tá? E cada grupo tem um lead, né? Que é a interface nossa. Então, se você tiver afim de se tornar um MSP, fale com esses leads, que a gente tem os representantes dos MSPs, os líderes dos grupos, né? Eles vão trazer a candidatura de vocês para a gente. Tá? Todo ano a gente avalia. Tá? Então, a permanência como MSP Microsoft Student Partner, ela vai depender das suas contribuições para com a comunidade técnica. Então, tem pessoas que gostam de falar, tem pessoas que gostam de escrever, tem pessoas que gostam de escrever e falar, tem pessoas que são muito ativas em redes sociais. Tudo isso é levado em conta. Tá? Pessoal, o ano passado e esse ano, a gente conseguiu uma coisa super bacana. A gente elegeu o melhor MSP do Brasil. Esse ano foi José Renato Rodrigues, lá de Natal. Ele trabalha no Senac de Natal. Estudava lá também, né? Ele estudava no Senac de Natal. E através das ações que ele veio desenvolvendo, ele foi eleito o melhor MSP do Brasil. E o ano passado a gente fez isso também com outro MSP. Esse ano a gente levou ele para Seattle, também para conhecer a sede da Microsoft. Ficou uma semana lá com a gente, também acompanhando todo o movimento da Imagine Cup. Durante a semana da Imagine Cup lá, ele ficou com a gente. Então ele participou de reuniões no grupo, ele recebeu informações, ele mexeu com o HoloLens, né? Ele participou de uma atividade lá com o HoloLens e outras tecnologias da Microsoft. Então, é uma experiência bastante interessante para os leads, né? Os melhores. Né? Os leads também, eles têm algumas oportunidades
Semana retrasada, a gente pegou os leads do Brasil todo e trouxe para São Paulo, também para uma série de reuniões. Então a gente costuma fazer esse tipo de interação com esse pessoal, tá? Bom, pessoal, acho que todos aqui estão familiarizados com o Microsoft Virtual Academy, né? É uma academia virtual que a gente tem, a Microsoft, né? Hoje a gente tem, esse conteúdo está super desatualizado, o pessoal vai me matar, né? A gente tem mais de 150 academias, eu coloquei 80 aqui na minha apresentação antiga, mas são 150 academias. A gente tem uma taxa de 95% de conteúdo em português, a gente começou a legendar alguns conteúdos que veio de fora, então, mas a maioria é composta e produzida e estrelada por membros da comunidade, como o Thiago, por exemplo. Tá? Então, a gente teve muitos MTACs, MSPs, MVPs, que são grupos de influenciadores nossos, gravando vídeos para o MVA. Tá? O legal do MVA, pessoal, que é uma série de vídeos, uma série de conteúdos técnicos, onde a pessoa é submetida a uma prova no final. E aí depois você tem um certificado de conclusão. Isso é muito legal para você que é estudante, para você comprovar horas extras extracurriculares. Né? Isso é importante, todas as universidades pedem isso hoje. Então o MVA ele serve também como instrumento para que você consiga fazer isso. Fora o conteúdo que é show de bola, né? A gente tem desde como você configurar sua máquina Linux no Microsoft Azure, até como desenvolver seu primeiro jogo com Unity. Tá? A gente tem bastante conteúdo lá disponível para vocês. É totalmente gratuito. Pessoal, tudo que eu estou falando até agora, é importante ressaltar, é gratuito. Tá? Vocês têm direito, vocês têm acesso gratuitamente a todos esses recursos. Tá? E para finalizar, na próxima semana, dia 22, a gente está lançando o Student to Business. Né? O Student to Business tem um nome bastante sugestivo também. É a conexão que a Microsoft faz do estudante para com o mercado de trabalho. Tá? O Student to Business ele vai abrir a primeira fase agora em outubro, mas a gente vai começar as inscrições a partir de dia 22, semana que vem, terça-feira da semana que vem. Onde a gente vai fazer a captação das pessoas que tiverem a fim de fazer o Student Business. Né? Essas pessoas vão ser encaminhadas para uma coisa que a gente chama de aulão, que é a primeira fase do S2B. Né? O aulão vai ser uma aula presencial de um dia, ou metade de um dia, depende da localidade. São 65 localidades no Brasil esse ano. Tá? Essas pessoas vão ser submetidas a uma prova, tá? Depois disso, os melhores classificados vão ser classificados para as segundas e terceiras fases do Student Business, tá? Onde eles vão fazer aulas práticas em laboratório. Tá? Então vão ser 80 horas de treinamento que as instituições, em parceria com a Microsoft, vão disponibilizar para vocês. Tá? São 2 trilhas técnicas, uma de infraestrutura, outra de desenvolvimento. Tá? Então a gente vai ter o Hands-on Lab, na segunda fase. No terceiro projeto vocês vão desenvolver projetos, tá? Muitos desses projetos viram projetos de Imagine Camp, então a gente tem um link legal com o Imagine Camp aqui também. E aí depois, a quarta fase, uma conclusão. Você vai apresentar o seu trabalho. Pessoal, a gente tem uma taxa de empregabilidade depois do Student Business de mais de 10%. Tá? Então, os melhores classificados dessas 4 fases, dependendo da região, a gente tem uma contratação quase que direta, absorção quase que direta por parceiros, tanto das instituições quanto da Microsoft. Tá? Então, a gente deixa livre para cada uma dessas 65 localidades escolher o seu parceiro, mas a gente tem experiências bastante interessantes, onde os melhores classificados do Student Business já conseguem uma vaga de emprego, seja de estágio ou primeiro emprego. Né? Então o S2B tem como principal missão justamente isso. Tá? Vou colocar aqui, eu acho que não está o URL do S2B, mas vou pedir para o Thiago depois divulgar isso para a gente. A gente tem um vídeo que a gente desenvolveu também para promover o S2B. Está na minha página. Deixa eu também fazer um jabá aqui, peraí. Tem a minha página aqui. Aqui, ó. Facebook.com. Alô? Alô, acho que cortou. Oi. Oi. Bom, pessoal, todas essas informações que eu passei aqui para vocês hoje, né, tanto eu quanto o João,
elas estão, a gente está consolidando na minha página, que é o facebook.com/rodias.edu. Lá eu coloco todas as atividades que a gente vem desenvolvendo. A gente não desenvolve só essas aqui, a gente desenvolve uma série delas, né? Os principais são os eventos, né? Além desses programas, a gente faz um trabalho de campo com vocês. Então, só para vocês terem uma ideia, e já anunciando aqui para vocês, a gente fez esse anúncio público, mas só reforçando, dia 26 de setembro a gente vai lançar o primeiro hackathon focado em Imagine Camp, que a gente está chamando de Imagine Camp, né? Então a gente vai passar um dia, as pessoas vão passar um dia na Microsoft. Quem for de São Paulo, estiver ouvindo a gente agora, a gente ainda tem 30 vagas para sábado que vem, não esse sábado agora, o próximo, 30 vagas, tá? Entre lá na minha página, tem lá o link de inscrição, né? Procura dar uma pesquisada lá, tem um link de inscrição. Você já pode se cadastrar no Imagine Camp, você vai ficar o dia inteiro com os profissionais da Microsoft, os especialistas da Microsoft vão ficar o dia inteiro dando assessoria para o seu projeto lá, que a gente quer realmente projetos fortes na próxima temporada da Imagine Camp. A gente roda a primeira Imagine Camp agora, dia 26 de setembro, e já falando para vocês aqui, a gente vai ter um Imagine Camp já confirmado em Curitiba, isso vai ser em outubro, ou comecinho de novembro, a gente está definindo a data ainda, então a gente vai ter um desses em Curitiba, a gente vai ter um desses em Belo Horizonte. Então, quem for de BH aí, a gente também já confirmou lá. E a gente já está trabalhando para confirmar um mais em Porto Alegre, outro no Nordeste, que vai ser ou na Bahia, Recife ou Fortaleza. A gente está decidindo, Salvador, Recife ou Fortaleza, quem vai abrigar o Imagine Camp. Tá? Então, a gente está espalhado aí pelo Brasil todo para rodar esse evento. Então, além de todos esses programas aqui, nós temos nossos eventos também. É show de bola. Se precisar de ajuda aqui para Curitiba, pode contar comigo, hein? Beleza, Thiago. Pode deixar, você já está escalado já. Cara, falando sobre esse S2B, eu já fui instrutor do Student Business há uns 5 anos atrás. Que legal. Que bacana. Cara, foi um prazerzaço, foi muito legal mesmo, muito legal de ver a expressão das pessoas quando conseguem. Pô, sensacional, cara. É um programa super bacana, a gente tem o maior carinho pelo S2P. A gente está trabalhando para a gente lançar esse programa, era para ter lançado amanhã. A gente teve alguns pequenos ajustes que a gente fez no portal, a gente vai lançar semana que vem o S2P, o Student to Business. Tá? A gente tem um número recorde esse ano de instituições parceiras, são 65, tá? 65 pontos de presença físicos no Brasil todo. Tá? Eu estou dando uma olhada em algumas perguntas aqui, Thiago, se você me permite. Tá? O Ozanan, ele está perguntando como o professor consegue esse acesso. Eu acredito que ele está se referindo ao DreamSpark, né? Acho que você respondeu indiretamente quando você já falou do DreamSpark. Isso, tá bom. DreamSpark.com, lá você tem acesso. O DreamSpark pode ser feito através de duas formas. O estudante vai direto lá e pede acesso, ou a instituição. Se vocês aí que estão ouvindo a gente for representante, professor de alguma instituição que não tiver o DreamSpark, ou se você é aluno de uma instituição que não ouviu falar ainda de DreamSpark, Houston, we have a problem. Né? A gente precisa ter o DreamSpark na sua universidade. Ele é gratuito. Eu faço, o João faz a doação do DreamSpark. Vocês não precisam pagar por nada. Então a instituição tem direito ao DreamSpark. A gente doa o DreamSpark. Você não precisa comprar. Tá? Então, por favor, se você é professor, encha o saco lá da galera da universidade. Você é representante de universidade, corra com isso. Se você é estudante, vamos pentelhar os professores lá, os coordenadores. Cadê o meu DreamSpark? Tá? Todo mundo tem direito. Só um minutinho, que perguntaram também se escola técnica tem direito. Escola técnica também tem direito ao DreamSpark Premium. Então, se a sua escola não tiver, você pode entrar em contato com a gente, fazer o pedido, que a gente arranja isso para você. Muito bom. Isso mesmo, João. Tentando aqui mais o Caio. O Caio está perguntando em provas MCSA, a Microsoft tem alguma parceria com faculdades e estudantes para obter descontos nas provas? Nós temos nossas campanhas, Caio. Nós temos as nossas campanhas de desconto, né? Então tem que ficar atento ao que a gente faz aí de campanha para certificação. A gente vai ter, nesses próximos meses, já vou adiantando para você, uma campanha sim,
para ter desconto. A gente vai distribuir vouchers e desconto nas provas de certificação, tá? Eu acho que é isso do meu lado, Thiago. João, não sei se você quer complementar alguma coisa a mais. Eu acho que é só esse do meu lado também, sobre o Juice Park e os MSPs. Cara, show de bola. Galera curtiu pra caramba. Que bom, Muito pessoal. legal. Legal, o Thiago vai gravar, tá gravando toda essa nossa sim. conversa aqui hoje, né? Vai Aham. disponibilizar. Caso vocês que viram hoje queiram replicar essa informação para os seus pares, para os seus chefes, para subordinado, para os seus alunos, para os seus colegas, fiquem à vontade. Na minha página aqui também tem bastante informação, né? Para que vocês consigam absorver o máximo possível. Eu sei que é um monte de coisa que a gente falou agora, tem muita coisa realmente para a gente absorver logo de primeira, mas eu acho que tem muita coisa interessante que a gente explora muito mal, né? As pessoas não conhecem que a gente tem todo tipo de benefício, e a gente faz questão de estar sempre em contato com a comunidade técnica, a gente não fica só sentado na cadeira lá fazendo as coisas e colocando para vocês, a gente vai para o campo, dá a cara, né? E quer realmente sentir se o que a gente está fazendo é legal, é bastante, é importante para vocês e está agregando valor na carreira. A gente está sempre de olho em que vocês melhorem na carreira, se potencializem como profissionais, né? E esse é nosso papel, tá? Exatamente, cara. Às vezes as pessoas enxergam a gente só sentadinho, né? Mas a correria é grande para poder oferecer tudo que você apresentou junto com o João Paulo aqui, né? Todos esses programas, todos esses benefícios, cara, é sensacional para impulsionar qualquer carreira, né? Cada um que tem essa vontade, com certeza nesse webcast encontrou muita coisa legal. Muito bom. Obrigado, viu, Thiago? Foi um grande prazer. Conte sempre com a gente. Opa! Rodrigo, gostaria de te agradecer novamente por ter dedicado aí esse tempo. Já são 23 horas e 7 minutos. Nós temos 33 pessoas online aqui. Cara, muito obrigado mesmo. Obrigado, João Paulo, por passar essas informações aí que, cara, com certeza vai ajudar muito, muito profissional aí para um direcionamento na carreira, né? Obrigado, cara. Valeu mesmo. Beleza, galera. Obrigado. Boa noite, viu?